Oi, galerinha, como é que vocês estão, né? Vamos mais uma videoaula, né, em clima junino. E a aula passada nós falamos sobre o início, né? O início de como surge os primeiros habitantes do Brasil. A gente iniciou com a questão da dos animais, né? Da própria consequência desse descobrimento, desse surgimento desses animais. E depois passamos para os primeiros habitantes do Brasil, que nada mais são os índios, não é isso? Esses índios que logo no início eles tiveram a influência nos indígenas que nós observamos hoje. Falamos dos Tapajós, dos Marajós, dessas comunidades indígenas tupis que deu origem a esse que a gente vai estudar hoje. Hoje nós vamos estudar sobre a importância e como é que está organizado os índios atualmente, né? A questão da diversidade cultural, até mesmo da própria forma de se falar o nome índio, né? O nome indígena, que a gente observou na aula passada, que esses indígenas, né, até os primeiros indígenas, eles tinham um conjunto de características que diferenciavam um dos outros, né? E hoje não seria diferente. Então é errôneo falar que um grupo de índios, né, eles sejam os mesmos. Eles têm a mesma conjuntura étnica, mas em questão de organização social, de contribuição, de questão cultural, eles têm as suas particularidades, eles são diferentes, né? Então vamos entender, primeiro, para a gente entender os índios na atualidade, a gente também tem que voltar lá em 1500 com a chegada dos portugueses, né? A chegada dos europeus, né, ao território brasileiro. E a partir dali, quais foram as consequências desse contato, né? Primeira consequência importante caracterizar foi o isolamento. Eles saíram do isolamento, né, que viviam, né? Com essa saída de isolamento, eles embutem, né, eles assimilam, seja de não forma espontânea, mas há uma assimilação, né, de um novo costume. E, consequente, né, há aí uma descaracterização da sua própria forma de organização, porque eles vão entrar em contato com alguém que não tinha os seus costumes, né? Só que aí dessa descaracterização há uma perda também significativa da forma que eles se conheciam, né? Da sua própria estrutura, com a desestruturação do sistema produtivo e das suas instituições. Ou seja, quando a gente fala em instituições, a gente vai falar da questão da formação da sua religião, da sua língua, da sua forma de como encarar o seu dia a dia na questão da produção econômica. Isso tudo foi influenciado, como eu falei antes, não uma questão que foi algo espontâneo, né? Foi introduzido de forma muito algo que foi pressionado, né? Foi uma pressão em torno disso. Diante disso, o que é que vai acontecer? O choque cultural, porque vocês sabem, já identificou em alguns momentos que essa aproximação não foi uma aproximação amistosa, né? Houve vários conflitos em relação a isso. Até mesmo nessa questão cultural, não só cultural, mas eles também enfrentaram logo de início, né, a questão das doenças que foram trazidas pelos europeus, que eles não tinham. E eles não sabiam como lidar com essas doenças. Muitos morrem também em relação a essa prática, né, porque eles tinham uma prática até hoje comum em algumas tribos de se tratar de forma com produtos naturais, né? Com folhas, raízes, tudo natural. Houve também nesse período, no período que eles chegaram, né, que os europeus chegaram, atividades compulsórias. O que são essas atividades compulsórias?
Se vocês observam, porque é bem provável que vocês entendam quem é, porque vocês são sexto ano ainda, mas mais na frente vocês vão observar de que a gente é comum a crença de que a única atividade explorativa escrava no Brasil foi a africana, mas a primeira exploração, a primeira escravidão se deu em torno dos indígenas, eles foram escravizados também. Então essas atividades compulsórias era escravidão. Houve nesse período a dizimação de milhares de indígenas, né, que estima-se que, de acordo com a FUNAI, que é uma fundação, que é um órgão que protege os índios, né, no começo do século XVI, tinha cerca de 3 milhões de indígenas que habitavam no território. Atualmente, agora a gente chegou atualmente, cerca de 817 mil indígenas vivem no Brasil. Olha a quantidade. Quando eu falo 817 mil indígenas, não é a tribo completa não, é 800 tribos indígenas, 817 tribos diferentes indígenas. Por isso que esse termo indígena, vocês vão observar no texto que eu vou colocar na próxima aula, né, na atividade, é um termo que não é colocado corretamente. Essa questão indígena, ela não está correta, porque cada índio, cada tribo, eles têm a sua especificidade, né? Eles são únicos. Então, são 817 mil hoje. Houve, é claro, um crescimento percentual dos indígenas em relação ao total da população brasileira. Houve um crescimento que lá no século XVI foi um pouco restrita, porque houve a dizimação de vários índios. Aqui atualmente houve esse crescimento. Mas também, entrelaçado ao crescimento, houve também a exclusão social, né? E a lentidão também no processo de reconhecimento das suas terras, né? Que com essa lentidão, o que é que ocorre? A exploração, né? As pessoas começam a explorar os seus recursos naturais, né? O que tem. Desde 1500 até a década de 1970, decresceu aí a população indígena, houve um decréscimo, né? A população indígena começou a cair pela dizimação, por alguns fatores. Mas a partir de 1991, o IBGE, que é outro órgão, só que esse não tem a ligação, ele faz um controle demográfico da população, ele inclui os indígenas no censo demográfico, que não havia também. Pode ser uma das explicações para se afirmar que houve esse decréscimo, porque não tinha uma atualização. Mas a partir de 1991, os índios eles são incluídos no censo demográfico. E esse contingente brasileiro se consideram, o que é que houve esse crescimento? 150% do crescimento em torno do índio se dá porque 90%, uma grande população brasileira, eles se consideram indígenas. É como eu sempre falo, vocês já observaram que passa assim, em telejornais a explicação, no Enem tem aquelas pessoas que são contemplados, né, com uma cota para um ingresso da universidade. E o índio, ele está nesse parâmetro também. Quem se considerar indígena, né, ele tem uma reserva de cota. Então, pode ser que seja esse também o contingente do aumento da contestação da grande quantidade de pessoas indígenas, né, que se consideram indígenas. Então, esse crescimento, ele chegou a 150%, já isso na década de 90. Né? Agora, oficialmente, são 274 línguas indígenas, línguas faladas, né? Entrelaçado aí, ainda existem alguns problemas atuais no contexto indígena, né? No movimento indígena, na organização de indígenas, que são as transformações sociais que eles, a todo momento, eles enfrentam, que eles estão dentro de um contexto atual e eles preservam ainda as suas origens, mas eles têm que estar embutidos também na sociedade atual, né? Como a questão de alguns índios
frequentarem escolas, universidades, a questão da inserção da tecnologia. Eu sei que vocês observam quando eles vão, né, no mês de abril, que eles visitam, que tem uma tribo aqui próxima, no Porto Real Colégio, né, Alagoas, e alguns moram também em Porto da Folha. Eles vêm para a escola para mostrar, né, e vocês entendem, vocês têm essa visão que o índio, ele não é índio porque ele veio para a escola vestido com roupas normais. Até eu escutei no ano passado alguns alunos dizer: professora, o índio está melhor do que a gente, o índio tem iPhone. Então, por que o índio não pode ser inserido? Se ele está dentro ele contempla ainda as suas origens, mas ele está inserido ainda dentro do contexto atual, óbvio, né? Outra também, problemas atuais, as invasões que ainda ocorrem em grande número. Até mesmo se vocês observarem, nessa questão da pandemia, né, tem muitos índios que estão morrendo. Por quê? Não porque os índios, eles foram as pessoas que transmitiram, mas sim pessoas que vieram para o território, né, na questão mais do Amazonas, e aí começou a passar o vírus para os índios, né? Se vocês observarem também nos telejornais, os pajés, as pessoas, os líderes religiosos, né? Eles estão indo e eles não estão fazendo com que esses índios eles sejam privados da saúde convencional, não. Mas eles também levam para si aqueles seus rituais, né? O próprio índio lá, eu vi vários noticiários índios, eles acham, né, ficam mais tranquilos em ver o seu líder religioso lá fazendo ao mesmo tempo que a medicina tradicional, né, os seus rituais, tá certo? Também as degradações do seu território, que essa degradação é em relação aos recursos naturais e também ambientais, a parte ambientais. A inserção de drogas que estão sendo comum. Além disso, os índios também ainda continuam com a questão da exploração sexual e outros fatores também, né? Então, a importância de se estudar atualmente o índio é entender a valorização em termos que a gente observou, né? O que o índio contribuiu para a sociedade? E muito, né? Na questão alimentar, na questão cultural, que a gente observa hoje, é tudo fruto daquela presença que o índio já estava no nosso território, tá certo? A gente vai terminar por aqui esse conteúdo e agora eu vou dar a continuidade à correção da atividade da semana passada, que foi da página 296 e 297. Ainda sobre o Império Inca. Primeira questão, vocês teriam que observar o mapa. Na letra A, qual é o título do mapa e o que ela representa? Então o título já está, né? Que é o Império Inca do século XVI e representa aí uma extensão daquela época. Na letra B, quais países da atualidade faziam parte do Império Inca? Então faziam parte, tá aqui no próprio mapa, o Equador, o Peru, a Bolívia, o Chile e a Argentina. Na letra C, qual era a capital do Império Inca? Vocês teriam que circular, tá bem no centro, Cusco, e vocês circulam também. Na letra D, escreva o nome de algumas cidades do Império Inca representadas aqui no mapa. Então, tem várias, né? Tuaxicu, Natsum, Pascama. Então, tem várias aqui, vocês vão identificar. Na segunda questão, escreva na tabela abaixo com as informações corretas sobre as civilizações Inca. Quem era o Sapa Inca? Então, foi o nome dado ao imperador Inca. O Aitu eram comunidades organizadas por camponeses, nas quais cultivavam as terras de maneira coletiva. E o quipo? O quipo era o instrumento composto por cordões coloridos, né, que atualmente é utilizado pelos incas para controlar as atividades com a produção agrícola e arrecadação de tributos.
A página 297 é aquela página que retoma os conteúdos, então vocês terão que ler as características e responder de acordo com os significados acima. Então, o primeiro significado é civilização, anotem aí se colocou errado. O outro, maias. O outro, Império Inca. Tributos, nativos da América e Império Azteca, tá certo? Está corrigido e até a próxima videoaula.